A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus amigos. Eu sou o pastor Aparecido Cordeiro e sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui você sempre tem uma palavra de Deus ao seu coração. Com toda certeza, Deus vai falar contigo mais uma vez. Então, seja bem-vindo. Eu quero que você se sinta à vontade para estar conosco e estar acompanhando conosco mais uma parte, mais uma pequena porção da palavra de Deus. Vamos então? Eu quero ler com os amados amigos, ouvintes que vão estar acompanhando essa passagem que realmente Deus fala no meu coração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, aqui no capítulo de número 8 e o versículo 23. Diz o seguinte: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Versículo 26 vai dizer: E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha que passagem tremenda. Olha que coisa fantástica que esses discípulos tiveram a oportunidade de viverem ao lado do nosso mestre. Você sabe perfeitamente que quando Jesus esteve na terra, ele sentiu fome, ele sentiu sede e ele sentiu cansaço. Então ele se materializou em forma humana para pagar o preço ali na cruz, para que pudesse salvar os meus e os teus pecados. E nesta ocasião, como nós sabemos, que Jesus sempre andava por toda aquela região da Galileia, por Samaria e cidades circunvizinhas, e sempre, ora, ele estava ensinando, ora ele estava fazendo milagres, ora ele estava no monte orando. E aqui, em uma situação como esta, logo após Jesus ter curado a sogra de Pedro, logo após ele dar um ensinamento, a qual ele estava explicando como nós devemos seguir a ele, ele convida, então, entrando ele no barco, e os seus discípulos o seguiram. Então Jesus, após fazer a obra, ele entra no barco para que eles fossem para um outro lugar. E aqui entra o que eu disse, que Jesus em forma humana, ele sentiu cansaço. E ele, porém, como homem ele sente o cansaço. Como Deus, ele diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outro vídeo estaremos falando da forma humana e da forma Deus, onde Jesus era Deus e também era homem. Mas o importante é que aqui em sua forma humana, enquanto estava com os discípulos, ele entra no barco e após uma jornada, ele sentiu canseira. E ele deita-se e dorme ali no barco. Muito bem, Jesus entra no barco, os discípulos entram com ele e vão para dentro. Como diz aqui o discípulo. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e ele estava dormindo. Olha que situação, meus queridos. Jesus estava no barco, mas as ondas estavam chacoalhando o barco. As ondas já estavam enchendo o barco. Mas o interessante é que mesmo dormindo,
ele estava no barco. O que é que eu aprendo com esta pequena passagem? Que talvez você que está me ouvindo tem passado situações que o seu barco tem balançado. Tem passado situações que você pensa, será que Jesus pulou do barco? Será que eu estou sozinho? Porque a situação é tão difícil, a situação é tão cruel, que você chega a pensar que está só. Mas eu venho aqui, como homem de Deus, para dizer para você, que da mesma maneira que ele estava dormindo, mas ele estava no barco, ele está na tua vida. Eu não sei o que você está passando e também não quero saber. Por que eu não quero saber? Porque eu não posso resolver a tua situação. O máximo que eu posso é orar a Deus pela tua vida, o qual nós sempre estamos orando. Falando nisso, em breve nós vamos ter orações aqui no canal também, para estar abençoando ainda mais a sua vida. Então, nessa situação, eu não sei o que você está enfrentando, mas olha para esses homens aqui e aprendamos que nós temos que enfrentar adversidades também. Esses homens eram discípulos de Jesus, andavam com ele, comiam com ele, oravam com ele. Ora, eles não oravam muito não, vocês que sabem a história, eles não oravam tanto não, mas sempre estavam com ele. E mesmo estando com ele, mesmo ele estando no barco, a Bíblia vai nos dizer que levantou-se uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Então aqui vai a revelação para você. Aqui vai o entendimento para você. O porquê de tantas tempestades que passamos. Aí você fala, mas pastor, eu estou com Jesus, eu obedeço a palavra dele, eu oro, eu jejuo, eu consagro a minha vida, eu não faço extravagância, não faço coisas erradas, na minha boca eu vigio para sair palavras boas e não sei por que tantas tempestades. Olha aqui, ó. Os discípulos estavam com ele. Ele estava dentro do barco. E a tempestade se levantou. Mas agora vem algo interessante aqui. Agora vem algo tremendo. Esses discípulos eram pescadores. E pescadores geralmente eram aquelas pessoas mais pobres. E geralmente o filho aprendia com o pai o ofício da pescaria. Então esses discípulos aqui eram homens que possivelmente, desde garotão, eles já estavam no mar, eles já nadavam, já iam pescar com seus pais, com seus irmãos maiores. Eram homens experimentados que conheciam o mar de ponta a ponta. Você sabe que um pescador experiente, ele olha para o tempo e diz, hoje não vai ter peixe, e não tem. Ele diz, olha, hoje a maré está para peixe, e vai pescar e pega. Esses homens eram experimentados, eram homens que conheciam o mar, eram homens que já haviam enfrentado outras tempestades. É claro que tinham, bem possível que tinham enfrentado. Só que agora eles remaram de um lado, remaram de outro, começaram com caneca, com as mãos, tirando água do barco de todo jeito. E a palavra nos diz que o barco era coberto pelas águas, coberto pelas ondas. Então o que eu aprendo e você aprende? Que enquanto eles estavam usando os seus recursos, enquanto eles estavam usando a sua sabedoria, enquanto eles estavam usando a eficiência ou a experiência que eles tinham adquiridos entre eles mesmos, enquanto eles estavam com os seus braços, com a sua própria força, o barco estava enchendo de água. Ei, será que não é isso que está acontecendo com você aí que está vendo esse vídeo? Será que os negócios não estão dando certo porque você está indo com a sua própria força, com o que você sabe? Será que você não está dizendo, não, eu sei trabalhar com isso, eu vou trabalhar com isso porque vai dar certo, porque eu sei? Muda, é hora de parar. Os discípulos chegaram a hora quando já estavam cansados, quando já estavam exaustos, quando viram que o barco ia a pique. Eles viram, vão perecer. Aí então, na última hora, no último fôlego, eles chegam e dizem, Senhor, salva-nos que perecemos. Ei, quem sabe, na escola, posso estar falando para jovens, você não consegue tirar nota boa. Ou
na faculdade você não conseguiu passar. Quem sabe, lá no seu trabalho, você faz anos que trabalha na firma e não conseguiu uma posição de destaque, nunca conseguiu subir de cargo. Ou o seu negócio está amarrado, nada dá certo. Você tenta de um jeito, tenta de outro. Usa as técnicas que você sabe, mas os seus negócios não dão certo. Então aqui está a resposta para você. É hora de parar de lutar com as suas próprias forças. É hora de deixar de lado o eu e colocar o ele. Porque na verdade nós não somos nada. Somos caco de barro, mas ele é o Senhor. O Senhor Jesus é o nosso general. Ele é o nosso tudo, porque ele é o eu sou. Então eu não sou, mas ele é. Eu não posso, mas ele pode. Eu não consigo, mas ele consegue. Eu não tenho, mas ele tem. Então entenda isso, abra sua mente de uma vez por todas. Talvez até agora não deu certo, porque você foi com a sua experiência, com o eu. Tira o eu de lado e coloque ele na frente. Olha o que aconteceu. Senhor, socorre-nos, que perecemos. Mas evite o desperdício de tempo. Evite a canseira, porque esses homens só foram chamar Jesus quando não tinha mais jeito. Quando eles não conseguiram, quando estavam cansados, exaustos, molhados e o barco enchendo. Tem gente que é assim. Só vai para os pés de Cristo quando o casamento já está destruído. Só vai para os pés de Cristo quando o filho está perdido nas drogas. Só vai para os pés de Cristo quando chegou o desemprego. Só vai para os pés de Cristo quando a enfermidade chegou. Meu amigo, meu irmão, pelo amor de Deus, entenda isso. Esta palavra é de aprendizagem para mim e para você. Entender que Jesus está no barco e o barco está afundando. Ou seja, eu sou cristão, frequento até uma igreja, mas as coisas estão indo de mal a pior. E aí? É hora de você despertar o mestre. Esse despertar é ir para o joelho. Esse despertar é consagrar. Esse despertar é jejuar. Esse despertar é orar. É você e ele. O clamar a ele é você botar o joelho no chão que Deus te deu e clamar a ele. Você não precisa correr atrás de profeta, atrás de revelação, não. Planta o joelho no chão e você vai ver a resposta vir. Agora, enquanto você está aí, deixando a coisa aí, tentando resolver do seu jeito, o barco só está enchendo de água. A coisa só está indo de mal a pior. Mas faça como esses discípulos. E Jesus ainda fala para eles, olha aqui. Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Você entende isso aqui, meu querido? Você entende isso aqui? Isso é palavra de Deus para minha e para a tua vida. A tempestade pode estar grande, pode ter se levantado, mas em uma calmaria aí. Se você buscar o Senhor, se você clamar a Ele. E quando eles resolveram então clamar a Ele, Senhor, socorre, estão perecendo. Jesus levanta-se, acalma o vento, acalma o mar, segue-se uma grande bonança. Então aqui está a receita. Você quer continuar com o seu barquinho afundando? Quer ver a coisa indo de mal a pior? Quer ver indo tudo de água abaixo? Vai com as suas próprias forças. Ou você tem uma outra escolha. Clamar ao Senhor Jesus Cristo. Plantar o joelho no chão. Levantar de madrugada. Ah, pastor, é difícil levantar de madrugada. Planta o joelho no chão. Levanta de madrugada. Busque a Ele. É assim que você vai chamar a atenção de Cristo. E aí, quando os homens viram o milagre, quando viram o mar se acalmando, a bonança chegou, até ficaram assustados. Você está entendendo o que é isso aqui? O que Deus pode fazer na tua vida, o que Jesus quer fazer na tua vida, é para te deixar assustado, é para te deixar pasmado, para te deixar de boca aberta. Mas depende de você. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha que coisa linda. O sufoco estava grande. Chamaram a ele. Jesus acalma o vento, acalma o mar, chega uma tempestade. E agora, naquela calmaria, naquela bonança, naquela tranquilidade, eles olham uns para os outros e dizem, olha, que homem é este?
que até o vento e o mar lhe obedecem. Este homem é o Senhor Jesus, que quer e há de entrar na tua vida agora. Em nome de Jesus, eu declaro para você que a falência da sua empresa está derrotada. Todo mal sobre a tua casa está derrotado. Tudo aquilo que não deu certo no ano passado, que esse ano, que nessa nova etapa, você vai agora com Cristo na frente e vai dar tudo certo, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando. Tudo bem? Se você gostou dessa mensagem ou de outras que temos, os outros vídeos que temos no nosso canal, deixa o joinha aí. Dá um joinha para nós aí, tudo bem? Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal para que o canal possa continuar crescendo e aí a gente fica feliz do outro lado aqui sabendo que você está gostando, está mandando joinha, está compartilhando com os amigos, está se inscrevendo, está pedindo para a família ir se inscrevendo também para o canal continuar crescendo. Amém? Nós ficamos por aqui, até o nosso próximo vídeo, que Cristo Jesus possa continuar te abençoando grandemente.